Só um minutinho que ele demora um pouquinho, mas vai. Sejam super bem-vindos aqui no curso. Quero agradecer muito a presença de cada um, a inscrição, né, o interesse de cada um em participar. Eu acredito que duas coisas são fundamentais assim, para a gente crescer no nosso relacionamento com Deus e na nossa formação espiritual, né? Duas perguntas são fundamentais. A primeira delas quem é Deus, né? Quem é esse Deus que nos criou, que criou todo o universo, que trouxe todas as coisas à existência, que se tornou nosso Redentor, e esse Deus que é tão grandioso, né, e tão maravilhoso que a gente não consegue conhecê-lo a partir de nós mesmos. A gente o conhece a partir da revelação dele. E a segunda pergunta é quem somos nós, né, seres humanos, e a gente consegue entender um pouco mais profundamente quem nós somos a partir do momento que a gente se aproxima desse Deus maravilhoso que se revela a nós. E o propósito desses tempos aqui, né, desse curso, esses 4 encontros que a gente vai ter, é abordar em alguma medida esse tema sobre a natureza de Deus, né? Esse Deus triuno que se revela a nós por meio das Escrituras, por meio da sua encarnação, né, do Senhor Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro. Então, é sobre isso que o Patrick vai estar trazendo, né, conclusões e observações dele, depois de alguns meses aí de estudo sobre esse tema. E agora, nesse período, ele tem essa oportunidade, né, de doar, né, de compartilhar isso com todos nós. E eu queria muito agradecer, né, de início aqui ao Patrick, porque primeiro ele abraçou, né, esse projeto, né, algum tempo atrás, de todo o coração, e vem trabalhando nisso, vem construindo, e agora ele vai compartilhar, como a gente falou, algumas conclusões, não apenas em termos de estudos, né, de construções, né, que ele fez, mas com certeza a partir da própria vida dele, né, a partir do impacto dessa mensagem e do conhecimento adquirido de Deus na sua própria vida. Então, eu queria convidar todos nós a fazermos uma oração, e logo depois dessa oração, eu passo a palavra ao Patrick, que vai nos conduzir nessa aula, e ao final a gente vai ter um tempo de comentários, de perguntas, né, da gente conversar um pouquinho também juntos sobre tudo isso, né, que será trazido aqui. Então, uma sugestão é você anotar, né, as coisas que te chamam a atenção, anotar dúvidas, porventura, que surjam, né, ao longo da caminhada. Mas é isso, vamos orar, depois o Patrick vai iniciar. Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer de todo o coração por essa oportunidade maravilhosa, Deus, de estarmos juntos aqui, irmãos e irmãs de diferentes lugares, com esse propósito de aprendermos a teu respeito. E por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, Santo Espírito de Deus, que está em nós, que nos envolve, que o Senhor nos guie na reflexão, na meditação, que o Senhor mostre para a gente a Tua palavra e nos edifique a partir de tudo que a gente vai ler nas Escrituras, tudo que vamos pensar e conversar aqui juntos essa noite. Nos nossos corações, Pai, existe um profundo desejo de conhecer o Senhor cada vez mais profundamente. O Senhor é o nosso maior tesouro e o conhecimento do Senhor é o que mais alegra os nossos corações. Por favor, conduza o Patrick e a cada um de nós aqui nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Patrick, então, está contigo. A gente está ansioso aí por ouvir você. Amém. Obrigado, Denilson.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria ver todos vocês aqui. Tantas pessoas diferentes, de vários lugares do Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrick. Eu sou carioca, mas atualmente eu moro aqui em São Paulo. Eu conheci a nossa igreja em 2013, quando eu fazia a universidade. Então, fui batizado lá no Rio de Janeiro. 4 anos atrás eu mudei aqui para São Paulo. Então, hoje eu congrego no setor sul aqui, junto com o Héctor e o Francisco. E o ano passado foi um ano muito especial, porque eu completei 10 anos como cristão. Assim, para mim foi um marco na minha vida, no meu relacionamento com Deus. Foi um tempo de muitas reflexões, muitos aprendizados, né? E eu espero poder também compartilhar um pouco dessa jornada ao longo dessas aulas, né? De como esse tema, junto com a minha caminhada com Deus, tem impactado a minha vida. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso curso, Comunhão com Deus Triuno. E o objetivo do curso é a gente falar um pouquinho sobre Deus. Fácil, né? Falar sobre um Deus tão maravilhoso, tão grande, que transcende a nossa imaginação, nossa capacidade intelectual, mental, racional totalmente. A ideia é que é ser um curso introdutório, né, onde a gente vai explorar algumas escrituras que dão base para a doutrina da Trindade, né? E como vida na igreja, né? Então, deixa eu ver se está tudo certo com meus slides aqui. Beleza, maravilha. Então, como é que vai funcionar o nosso curso aqui? Esse curso vai ter 4 aulas. Então, hoje, a primeira aula, a gente vai falar sobre os fundamentos e terminologias da doutrina da Trindade. Então, hoje a gente vai ver algumas escrituras que embasam esse tema, né, que falam a respeito do ser de Deus, né, quem é esse Deus, né, na sua essência. E a gente vai ver algumas terminologias, ou seja, alguns termos mais acadêmicos, né, que talvez você já tenha ouvido ou não, e que são usados para falar sobre Deus e que a gente vai explorar nas próximas aulas também. Na segunda aula, a gente vai falar sobre quem é o Deus Pai e o Deus Filho. Na terceira aula, vamos falar sobre o Espírito Santo. E na última aula, nós vamos falar sobre a Trindade e a Igreja, né? Quais as consequências do entendimento correto da pessoa de Deus no âmbito da igreja, né? Como nos relacionamentos, na dinâmica nas nossas comunidades locais de fé, né? Nosso relacionamento pessoal com Deus, tá bom? Então, esse é o programa do curso, tá? Vão ser quatro aulas de duração aproximada de 1h30, a gente vai ter 1 hora mais ou menos de exposição, e 30 minutos no final para comentários, perguntas, críticas construtivas, para a gente discutir um pouco do que a gente aprendeu. Beleza, galera? Então, vamos começar. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre esses temas. Vamos ter uma introduçãozinha bem rápida sobre o tema Trindade. Vamos ver os fundamentos da doutrina. Vamos explorar um pouco da gramática. Então, vamos falar de alguns termos mais acadêmicos, mas relaxa que eu vou tentar trazer da forma mais clara possível, para que não seja difícil. Vamos falar sobre os conceitos de trindade econômica, trindade imanente. O nome assusta, mas não se preocupem, é algo bem simples de entender. E no final vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui e uma reflexão para a gente pensar ao longo da nossa semana. Então vamos começar. O que é a doutrina da Trindade? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa palavra, né? Apesar da palavra Trindade não estar na Bíblia, é um tema bem comum assim no âmbito do cristianismo moderno, né? O fato é que essa doutrina é uma das mais importantes que nós temos na nossa fé. Ao mesmo tempo, é uma das mais difíceis de ser compreendida. E por quê? Porque ela envolve um exercício mental da nossa parte de tentar explicar a natureza de Deus, né? A essência de Deus. Quem é Deus em seu ser, em si mesmo, né? É uma coisa quase filosófica, né? Nós somos humanos, nós somos mortais, extremamente limitados, e a gente aqui está se propondo a falar de um ser que é sobrenatural, um ser que não é limitado como nós somos. Então, isso traz uma certa dificuldade
para esse tipo de doutrina, mas, ao mesmo tempo, ela é muito importante porque ela impacta a nossa fé. A forma com que a gente enxerga e concebe Deus impacta a forma que a gente se relaciona com Ele. Então, por isso é uma das doutrinas mais importantes que nós temos para a nossa fé cristã. O que é reconfortante é que, como nós sabemos, o mais próximo que a gente pode alcançar de Deus e de compreender quem Ele é Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor e Salvador, né? E felizmente a gente vê a vida dele ali nos 4 evangelhos e as consequências da vida dele ao longo do Novo Testamento, né? Então, olhar para Cristo é olhar para esse Deus que nós servimos, né? Então, Jesus Cristo é o mais próximo que a gente consegue chegar. Então, eu quero encorajar vocês, se começar a ficar um pouco difícil, um pouco abstrato, filosófico, olha para Jesus Cristo, porque Cristo é a essência de Deus, está ali, né? O caráter de Deus está ali personificado em Jesus Cristo. Então, se tudo ficar difícil, se a teoria ficar difícil, a gente pode olhar para Cristo que a gente vai entender quem é esse Deus maravilhoso que a gente serve. Beleza, pessoal? Então, a pergunta principal que essa doutrina tenta responder, que é a doutrina da Trindade, é essa: como é Deus em si mesmo? Então, ao longo dessas aulas, a gente vai tentar, eu não diria responder, porque é muito difícil responder essa pergunta sendo seres humanos, mas o nosso objetivo nas próximas aulas é explorar algumas possibilidades que a própria Bíblia fornece para a gente para explicar quem é esse Deus que a gente serve. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com os fundamentos. A base da Trindade, a base do discurso trinitário que a gente encontra nas Escrituras é Mateus 28:19, uma escritura bem conhecida por todos nós, né? Que é a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, essas são as palavras de Jesus a seus discípulos, né, antes dele ascender aos céus. Uma escritura que a gente sempre lembra quando a gente fala sobre evangelismo, sobre conversão, né, de pessoas, né? E essa é a escritura principal, porque aqui nos é apresentado o que é essa trindade, né? Então, vamos ver algumas coisas que a gente consegue aprender daqui. Primeira observação é sobre o nome. Então, nós fomos batizados e nós batizamos pessoas em um nome, um único nome, um nome singular. Esse é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Ao longo da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, a gente pode perceber que naquela cultura, o nome de uma pessoa é um forte indicativo do caráter e do poder ou não que aquela pessoa possui. E com Deus não é diferente, né? Então, o próprio nome de Deus, que vai estar expresso lá em Êxodo 3,15, que foi a primeira vez que Deus se revelou para alguém, vai expressar muito de quem ele é, né? Então, lá em Deuteronômio, Deus fala: eu sou o que sou, né? Ou eu serei o que eu serei, né? E aí, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus vai falar sobre quem ele é, o que ele faz, e que ele é amor, ele é misericórdia, ele é justiça. Então, o nome de Deus carrega com si o caráter da pessoa de Deus. E é sob esse nome que os discípulos de Deus, de Jesus, são batizados. Então, essa é uma das primeiras observações que a gente pode ter. Talvez, quando Mateus escreveu esse relato, pode ser que o nome que Jesus estava se referindo, de fato, era o nome do próprio Deus do Antigo Testamento, Yahweh, né? Sendo assim, a gente pode ver que o nome divino que é encontrado no Antigo Testamento, ou seja, o nome que Deus se apresenta, é um nome que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O nome com o qual, de novo, os discípulos são batizados. E a gente pode também ver nessa escritura que o Pai, o Filho e o Espírito, ao passo que eles são identificados como o Deus que nós servimos, né, o Deus da Bíblia, das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, por outro lado, eles também são distinguidos uns dos outros.
De novo, você tem três figuras que aparecem na Escritura: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não está falando de que existem três deuses. A gente está falando de três figuras, ou, mais especificamente, como nós vamos ver na aula de hoje, a gente está falando de três pessoas. Então, três pessoas que compõem o Deus único que nós servimos, que nós adoramos, que nós oramos, que nós batizamos e que nós fomos batizados um dia. Beleza? Vamos continuar. Vamos para Efésios, capítulo 4, versos 4 e 6. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Como a gente vê aqui na carta de Paulo aos Efésios, há apenas um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Embora Pai, Filho e Espírito sejam identificados como Deus único, eles são distintos entre si. Então, de novo, você tem três pessoas, você tem três nomes, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os nomes distinguem essas pessoas de Deus e, mais ainda, as relações que essas pessoas têm umas com as outras. Rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai abordar mais esse tema. Uma coisa que facilita a nossa caminhada enquanto a gente explora as escrituras sobre a Trindade é que no Novo Testamento, geralmente os escritores, né, Paulo e os outros, eles usam o nome Deus para se referir ao Deus Pai, né, lá do grego Theos, que significa Deus, e Senhor, do grego Kyrios, para se referir ao Deus Filho, que é Jesus. Então, quando eles falam Deus, eles se referem a Deus Pai. Quando eles falam Senhor, eles estão se referindo ao Deus Filho, que é Jesus Cristo. Sabendo disso, a gente consegue explorar mais algumas escrituras que vão servir de fundamento para a gente explorar esse dinamismo de Deus, né? Como Deus se apresenta a nós, nessas três pessoas. Em 1 Coríntios 12, do 4 a 6, nós lemos: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. De novo, a gente encontra aqui, nas palavras de Paulo, uma expressão trinitária: o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Algo semelhante acontece na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, de novo, Paulo menciona as três pessoas da Trindade: Senhor Jesus Cristo, o Deus, nós sabemos que é o Pai, e o Espírito Santo. Vamos agora para Pedro, primeira carta de Pedro. Pedro capítulo 1, verso 2. Aos eleitos, verso 1, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. A carta de Judas, verso 20 e 21. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. E por fim, um trecho de uma passagem muito importante para a gente encerrar aqui esses fundamentos é o batismo de Jesus Cristo, narrado lá em Mateus. Mateus 3,17 fala assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água.
Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. E essa escritura é muito importante para a gente, porque no único momento, numa única narrativa, num único evento, a gente vê as três pessoas da Trindade simultaneamente, fazendo coisas distintas. Então a gente vê Deus, Pai, falando dos céus, para todos que estavam ali ouvir. A gente vê o Deus Filho, que é Jesus Cristo, sendo batizado, e o Espírito Santo descendo do céu e pousando sobre Cristo, capacitando ele para o ministério que ele estava começando ali, né? Então, veja que, ao mesmo tempo, a gente vê três pessoas distintas agindo, fazendo coisas, e todos testemunhando aquela cena. Deve ter sido algo maravilhoso de se ver, né? E isso mostra para a gente que não é que nós temos três deuses, não é que nós servimos a três deuses, ou que Deus é simplesmente composto de três partes diferentes. A gente vê Deus se manifestando em três pessoas. O Pai, que é o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, Cristo, nosso Rei, o Messias prometido, né, o ungido, e o Espírito Santo, que habita em todos nós aqui, nós cristãos, né? De novo, três pessoas diferentes, três pessoas distintas, mas três pessoas que compartilham o nome divino, Yahweh. Três pessoas que compartilham a essência do Deus que nós servimos. Então, esse é o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora três, não três, mas um único Deus. Beleza, pessoal? Até aqui, ninguém caiu da cadeira. Dá um joinha aí, se ninguém dormiu, se ninguém caiu para trás. Vamos continuar. Patrick, isso só tem no Novo Testamento? Não. No Antigo Testamento, a gente tem uma estrutura semelhante. Embora a gente não encontre essa distinção no Antigo Testamento, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente encontra algumas figuras, algumas personificações que apontam para o caráter dinâmico de Deus. Eu vou falar de algumas delas, mas existem outras, tá? Eu escolhi algumas para falar brevemente, tá bom? Enquanto a gente explora esse tema aqui da Trindade. Então vamos falar das personificações no Antigo Testamento. A primeira é a sabedoria. A sabedoria, ela é tratada como um atributo divino, né? E ao mesmo tempo, como se ela fosse uma pessoa. Em particular, a gente vê isso na literatura de sabedoria, né? Que são os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes. É como se a sabedoria ela fosse uma existência separada de Deus, mas dependente de Deus. Durante a criação, essa sabedoria ela desempenha um papel importante, que é moldar o mundo e os corações das pessoas segundo as próprias características dela. Provérbios 8, se você puder anotar para você ler, Provérbios 8 fala sobre a sabedoria. É maravilhoso. E você vê a sabedoria como uma mulher que está do lado de Deus desde a criação, ajudando Deus na formação do mundo e dando luz, instrução para as pessoas. O que eu queria ler aqui para vocês é Provérbios 1, do 20 ao 23, que diz assim: Sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Então, de novo, a gente não está falando que a sabedoria é uma pessoa da Trindade, mas é uma figura, é uma representação, é uma imagem
do Antigo Testamento que aponta para a revelação completa de Deus que a gente vê no Novo. Inclusive, muitas das apresentações sobre a sabedoria no Antigo Testamento nos remetem a Jesus Cristo, né? Então, fica aí, caso você queira estudar mais sobre o assunto. Uma segunda imagem do Antigo Testamento é a palavra de Deus, né? O discurso de Deus, a palavra divina, ela é tratada como se ela fosse também uma entidade que existe à parte de Deus, parecido com a sabedoria. Então, a palavra de Deus é divulgada ao mundo e ela confronta os homens e as mulheres com a vontade e com os propósitos de Deus, trazendo orientação, julgamento e também salvação para o povo de Israel. Isaías 55 fala: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isso é Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Então Deus envia a sua palavra e as coisas acontecem. Se vocês lembrarem de Gênesis 1, lembra? E Deus disse, e haja luz, e houve luz, né? Deus continua falando e as coisas, e o mundo vai se criando conforme Deus fala. Então, a palavra de Deus é uma espécie de personificação. É uma existência separada. Deus profere a palavra e a palavra cumpre aquilo para qual ela foi proferida. Por fim, o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, a gente encontra a expressão Espírito de Deus. Essa expressão se remete à presença e ao poder de Deus na criação e também no meio do povo dele. Esse é o mesmo Espírito que vai habitar no Messias esperado, que é Jesus Cristo, como foi profetizado em Isaías 42. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu Espírito, e ele trará justiça às nações. Então, o que Isaías escreve aqui é uma profecia a respeito de Cristo. E Deus está falando que vai colocar o Espírito dele dentro do Messias prometido, que é Cristo. Isso foi cumprido como a gente leu lá em Mateus, quando Jesus foi batizado, né? Então aqui a gente vê claramente uma imagem do Espírito de Deus, da Trindade. Existe uma outra personificação que alguns devem estar se perguntando, que é o anjo do Senhor. Eu não vou falar sobre ela, porque esse é um assunto bem extenso, a gente pode ficar sobre horas falando sobre isso. Mas o anjo do Senhor também é uma imagem da personificação de Deus. Muitas vezes, quando o anjo do Senhor aparece, vocês vão perceber que ele fala como se ele fosse o próprio Deus, né? Abraão adorou o anjo de Deus, sendo que só Deus poderia receber a adoração. Mas, de novo, falar sobre o anjo de Deus é algo muito complexo. Quem sabe a gente possa ter uma nova escola bíblica para falar sobre esse assunto, mas saibam também que é uma das figuras de personificação que a gente encontra no Antigo Testamento. Então, para a gente fechar essa sessão aqui, né? Ó, desculpa, esqueci dessa escritura aqui, ó. Ezequiel 36, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Aqui é Deus prometendo que vai pôr o espírito dele em nós hoje, né? Então, isso foi prometido a Israel lá atrás, isso se cumpriu em nós, que temos o espírito de Deus, né? Agora, assim, para a gente encerrar essa sessão, é muito importante a gente entender que essas personificações de Deus, né, elas não constituem a doutrina da Trindade propriamente dito, mas elas apontam para a presença e para a atividade de Deus em toda a criação e em toda a história dele até os dias de hoje, né? E que Deus, como a gente sabe, Deus é transcendente a essas personificações. Deus é transcendente à nossa própria imaginação, a nossa própria capacidade de entendê-lo, né? E ele exige ser compreendido dessa maneira trinitária porque Deus é dinâmico, né? Do Antigo Testamento ao Novo, ele se revela de maneira dinâmica. Ele faz muitas coisas com o povo. Atos de salvação,
derruba pessoas, ergue reis, derruba reis, levanta profetas, derruba profetas. Levou o povo para o cativeiro, trouxe o povo de volta, enviou o Messias e hoje habita nos nossos corações. Então, nosso Deus é um Deus dinâmico. Ele se apresenta de várias formas ao longo das Escrituras. E aqui culmina a essência da Trindade, né? A doutrina vem para tentar explicar, para nos ajudar a compreender essa forma dinâmica que Deus se apresenta do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Beleza, pessoal? Então, até aqui a gente viu as escrituras básicas sobre a Trindade, né? No final da aula, os slides vão ser enviados, vocês vão poder rever todas essas escrituras também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre gramática trinitária. Então, vamos falar sobre alguns termos, algumas coisas que vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a Trindade. Eu vi que algumas pessoas têm levantado a mão. Anota suas perguntas, que no final da aula a gente vai ter um espaço para perguntas e para comentários. Beleza? Eu vou seguir, porque como o nosso tempo é apertado, eu vou seguir aqui com as aulas, aí no finalzinho a gente discute. Tá bom, pessoal? Então vamos falar sobre gramática trinitária. O nome assusta, mas vocês vão ver que é muito mais fácil do que pensa. Da onde veio essa história de trindade? Né? Já que a palavra trindade não está na Bíblia, quem inventou esse negócio? Né? Então, um teólogo chamado Tertuliano, ele viveu cerca de 150 a 220 depois de Cristo, né? Pouco depois dos apóstolos, né? Ali no início da igreja primitiva. Né? Então, esse homem, esse teólogo, ele é tido como o responsável pela doutrina da Trindade. Né? Ele foi o cara que deu o pontapé, que lançou as bases para essa doutrina que a gente tem hoje. A própria palavra Trindade é uma palavra que vem do latim, trinitas, e é uma palavra da autoria de Tertuliano. Então, Tertuliano inventou essa palavra enquanto desenvolvia as bases para essa doutrina lá atrás, né? Quando a igreja primitiva estava lá caminhando, né? E tão logo essa doutrina ela se expandiu e foi adotada em toda a igreja ocidental, né? O Credo de Niceno, que é um discurso que dá base para muitas confissões de fé, incluindo a nossa, né? Ele é baseado nos estudos de Tertuliano. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, tá? Mas então esse foi o cara que deu o pontapé, que lançou as bases dessa doutrina e foi o cara que inventou essa palavra, trindade, né? Como a gente viu lá em Mateus 28, na primeira escritura que a gente leu aqui, né? Os nomes Pai, Filho e Espírito Santo, eles distinguem essas pessoas de Deus e eles são o que Tertuliano chamou de pessoas. Eles são as pessoas da Trindade, né? Esse termo pessoa vem do latim persona, que também foi criado por Tertuliano, numa tentativa de traduzir o grego hipóstase. Essa é uma palavra um pouco difícil de traduzir, e o sentido literal de persona, dessa tradução, é máscara. Então, literalmente significa máscara. Por quê? Provavelmente, o que Tertuliano tinha em mente quando lançou essa palavra dentro desse contexto, né, da Trindade, ele queria que os leitores dele entendessem a ideia de Deus como sendo um único ator que desempenhava três papéis distintos dentro do drama da criação e da redenção, né, que é explorado ao longo da Bíblia. Tá? Provavelmente essa foi a ideia por trás dessa palavra. Né? Então, persona significa máscara. Um único ator com três papéis distintos. Isso acontece nas peças de teatro. Muitas vezes você tem um único ator que vai representar personagens diferentes no único ato de uma peça teatral. Então, essa é a ideia básica por trás dessas palavras, dessa palavra pessoa que a gente usa para descrever Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, partindo das escrituras que a gente explorou aqui no início da aula, né? E desses termos aí que Tertuliano fala, né, persona,
a gente vai começar a falar um pouco de gramática, de termos acadêmicos. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Trindade, elas podem ser identificadas com o Deus único e, ao mesmo tempo, distinguidas umas das outras pelo que os teólogos chamam de relações mútuas ou relações de origem. Então, se você vai a livros que falam sobre a Trindade, você vai encontrar esses termos: relações mútuas ou relações de origem. Essas relações são as relações entre as pessoas, entre o Pai, Filho e Espírito, são relações que essas pessoas têm umas com as outras e que servem tanto para nos ajudar a identificar elas como sendo o único Deus que nós servimos e também como sendo três pessoas distintas, totalmente diferentes umas das outras. A gente vai explorar um pouco dessas relações agora. A primeira delas é que o Pai, a pessoa do Pai, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Lembra, quando os escritores do Novo Testamento usam a palavra Deus, Theos, eles estão se referindo ao Deus Pai. Então, bendito seja o Deus e Pai, Pater, de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode parecer redundante, mas isso é muito importante. Isso mostra que existe um papel. Deus é um Pai. Existe uma relação entre Pai e Filho. 1 Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Novamente, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Pai, qual a relação dela com o Filho? O Pai é o Pai de Jesus Cristo. É uma relação de paternidade. Beleza? E o Filho? O Filho é o filho amado do Pai. A pessoa do Filho, então, ela possui uma relação de filiação para com a pessoa do Pai. Mateus 3,17, a gente já leu. Então a voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. A gente viu que é o próprio Deus falando. Então o Pai está falando isso. Este é o meu Filho. Então você tem a relação de paternidade e a relação de filiação entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Então, o próprio Filho, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Pai. Gálatas 4,4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Parece redundante, mas é muito importante a gente entender que entre o pai e o filho existe uma relação de paternidade e de filiação. E o Espírito? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de seu Filho. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Romanos 8,9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato quem? O Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem, o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Então, olha que legal. No mesmo verso, a gente tem a expressão Espírito de Deus e Espírito de Cristo para se referir ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo é quem?
o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Ele é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Gálatas 4, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama Abba, Pai. O Espírito Santo é o Espírito do Filho, é o Espírito de Cristo enviado por Deus. Então, vejam como as coisas se ligam, né? Então, primeiro a gente viu o Pai, a pessoa do Pai, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê o Filho, pessoa do Filho, o Filho é o Filho amado do Pai, e a pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito do Filho, o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo. Então, o que distingue as três pessoas da Trindade entre si são essas relações que essas pessoas têm umas com as outras. Aqui é uma observação importante. O que distingue Pai, Filho e Espírito Santo não é a forma com que eles se relacionam com a gente ou a forma que a gente se relaciona com eles, mas sim como eles se relacionam entre si. Por isso, as relações de origem, relações mútuas entre si. Então, é isso que distingue uma pessoa da Trindade da outra, as relações que elas têm umas com as outras. Nas próximas aulas, a gente vai entrar mais a fundo nas relações que as pessoas têm conosco. A gente vai ver que o fato de Deus, Pai, ser Criador, o Filho, seu Redentor, e o Espírito Santo, seu Consumador, tem a ver com as obras, a missão de cada uma das pessoas da Trindade para conosco. E não sobre a essência dessas pessoas, quem elas são. Beleza? Parece filosófico, mas é isso aí. Então, como identificar as pessoas da Trindade? As relações que elas têm umas com as outras. Pai, Filho e Espírito. O Pai é o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Filho é o Filho amado do Pai, de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito de seu Filho. É assim que a gente distingue as pessoas. Ao mesmo tempo que essas relações são mútuas, elas são assimétricas. Então, mais uma das palavrinhas novas aí. Então, essas relações de origem também são assimétricas, por quê? Ao mesmo tempo que elas relacionam ali o Pai, Filho e Espírito, nessa relação de paternidade, filiação, de envio do Espírito, essas relações elas também diferem as três pessoas. Da seguinte maneira: o Pai gera eternamente o Filho. Não ao contrário. Não é o filho que gera o pai, é o pai que gera o filho. Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é uma profecia a respeito do Messias, Jesus Cristo, né? Então Deus fala: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O filho é gerado, não o pai. Você não encontra escrituras na Bíblia que falam que o pai, que Deus foi gerado. E aqui uma observação importante. Não está falando que Cristo, que o Filho, foi criado. Ele foi gerado. São coisas diferentes. Mas a gente vai explorar mais isso. Fiquem tranquilos. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está do Pai o tornou conhecido. O que significa unigênito? Unigênito significa o único gerado. De novo, não é o único criado, é o único gerado. O Filho, Jesus Cristo, é gerado pelo Pai, Deus. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o seu único Filho gerado. Hebreus 1,5. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, hoje te gerei? Salmo 2,7. E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. Essa é uma relação de origem muito importante que relaciona a pessoa do pai com o filho e ao mesmo tempo distingue elas, né? Nessa assimetria. Por que é assimétrico? Porque a geração ela parte do pai para o filho, não do filho para o pai.
O Filho é gerado por Deus. Deus não é gerado pelo Filho. Beleza? O Pai e o Filho sopram eternamente o Espírito, e não o contrário. Não é o Espírito que envia o Pai e o Filho. É o Pai e o Filho que enviam, que sopram, que exalam o Espírito Santo. João 15, 26. Quando vier o Conselheiro, que eu, Jesus falando, enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, quem enviou o Espírito? Jesus Cristo. Então, eu, Jesus, enviarei o Espírito a vocês da parte do Pai. E com isso, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. João 20, 22. Jesus soprou o Espírito sobre eles. Não foi o Espírito que enviou Jesus ao mundo. Não foi o Espírito que enviou Deus para criar toda a criação e os seres humanos. Mas o Deus Pai e o Deus Filho sopram, enviam o seu Espírito para todos os crentes. E hoje esse Espírito habita em cada um de nós. Por isso essas relações são assimétricas, né? Não é o contrário. Então, o Pai gera o Filho, não o Filho que gera o Pai. E o Pai e o Filho que enviam o Espírito, e não é o Espírito que envia o Pai e o Filho. Beleza, pessoal? Eu sei que pode parecer um pouco complicado, mas é importante a gente entender essas coisas para que fique claro para a gente quem são as pessoas do Deus único. Lembrando que não são três deuses. É um só Deus que se apresenta a nós, que se revela através das Escrituras em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as relações que essas pessoas têm umas com as outras nos ajudam a identificar quem são elas, de fato. E com isso, ela nos ajuda a entender quem é esse Deus maravilhoso que nós servimos. Beleza? Conclusão. Então, resumindo essa gramática trinitária, essas relações de origem, né? O Pai não se origina de ninguém. O Deus Pai, ele não tem origem. Ele é. Ele é eterno. Ele é Deus. Ele é o que ele é. Ele sempre foi, ele é e ele continuará sendo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. O Filho, pessoalmente, se origina a partir da pessoa do Pai. E o Espírito Santo, pessoalmente, se origina das pessoas do Pai e do Filho. Aqui vale uma observação, né? Originar. Lembra que eu falei que Jesus não é criado, ele é gerado. Da mesma forma, o Espírito Santo, né? A Bíblia não fala, o Espírito é criado. O Espírito é enviado, o Espírito já existe. João 1 fala que no princípio era o Verbo. A gente sabe que o Verbo é Jesus Cristo. O Verbo era Deus e estava com Deus. Então Jesus Cristo já existia. A observação aqui que a gente precisa sempre ter em mente é que por mais que a gente use essas palavras, né, gerar, originar, essas coisas não querem dizer que a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito são produtos da criação de Deus. Em que em algum momento elas, passaram a existir. A grande coisa aqui, o grande mistério que paira é que a gente está tentando explicar um Deus que transcende a nossa compreensão, usando as nossas limitações. Não há vocabulário que consiga descrever a natureza de Deus, porque nós somos limitados. Então, a escolha de palavras, por mais cautelosa que seja, ela pode deixar brechas para esses tipos de interpretação. Então, por isso eu já adianto que pode até parecer estranho, então Jesus Cristo foi gerado como uma mãe gera um filho? Bom, ele foi gerado como uma criança, mas ele já estava com Deus desde antes da criação. Então, como é que é isso? A gente não sabe como é. Na próxima aula, e na terceira, quando a gente falar das pessoas do Pai e do Filho, a gente vai revisitar essa questão de geração eterna. A
gente vai ler mais escrituras que falam sobre isso, mas eu quero que aqui nessa aula introdutória você já tenha isso em mente, né? Que lembra, a gente está tentando falar do nosso Deus, que é muito maior do que a gente consegue compreender. Então, naturalmente, as palavras que a gente usa não são suficientes para descrever as relações entre as pessoas de Deus, tá bom? Então, a escolha de palavras ela é muito cautelosa, né? Vários autores escrevem, usam essas palavras parecidas, mas saibam que elas não são suficientes para descrever a grandiosidade, a transcendência do nosso Deus. Beleza? Continuando aqui, como eu falei, essas relações de origem podem ser expressas por meio da paternidade, filiação e expiração, respectivamente. Essas são as marcas das pessoas da Trindade. A paternidade do pai para o filho, a filiação do filho para o pai, e a expiração do pai e do filho para com o Espírito Santo. E a gente vai abordar cada uma delas nas próximas aulas, quando a gente falar das pessoas em particular. Tá? A Bíblia fornece algumas ilustrações que também nos ajudam a entender as pessoas da Trindade, as relações que ela tem umas com as outras. Não vou entrar a fundo aqui, mas só citando algumas aqui. A Bíblia fala que o Filho é identificado com a palavra de Deus. Então, João 1, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e era Deus. Então, o Filho é identificado como sendo a palavra de Deus. Ele também é identificado como a imagem do Deus invisível, lá em Colossenses 1, e o resplendor da glória do Pai, lá em Hebreus. O Espírito Santo, ele é derramado pelo Pai e pelo Filho. Está lá em Romanos 5 e Atos 2. E é a partir desse Espírito com o qual Jesus batiza os seus discípulos. Marcos 1, 1 Coríntios 12. É o mesmo Espírito que desce no dia de Pentecostes, em Atos 2, e habita nos discípulos, que é o mesmo Espírito que habita em nós. Então tem essa imagem do Espírito como sendo algo que é derramado sobre todos os crentes, né? Como selo que vai marcar aqueles que são os seguidores de Cristo. Lembrando, Deuteronômio 6,4, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A Bíblia é extremamente clara sobre o fato de que existe apenas um Deus. Um único Deus. Não são três deuses. É um Deus. Esse Deus ele é o único Senhor. Ele é o Deus de Israel. É o nosso Deus. Ele é um em si. Ele é indivisível no que ele é. O ser de Deus, a essência de Deus é indivisível. Os atos de Deus para conosco, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a compaixão, são indivisíveis. São atos do Deus único. Então, as três pessoas da Trindade, elas são únicas em essência e em propósito. Elas não são três deuses. Então, Deus é puro Deus. Deus é Deus e nada a não ser Deus é Deus. Filosófico. Nada a não ser Deus é Deus. Ele é único em toda a criação. Isaías 45. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Nós servimos um único Deus, um único Senhor. O nome dele é Yahweh, como ele se apresenta em Êxodo 3. Um único Deus que se apresenta em três pessoas. Não são três deuses. É um único Deus em sua mais profunda e misteriosa essência que nós nunca seremos capazes de compreender, mas que nós estamos aqui tentando compreender alguma coisa. Beleza? Então, resumo. Então, só existe um único Deus. Esse Deus é o início e o fim de todas as coisas, de todas as criaturas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é tudo. Só ele é tudo. Ele é três pessoas. Ele não é três deuses, não são três deuses. Ele é três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Essas pessoas se distinguem uma das outras por meio das relações de origem.
de relações entre as pessoas. Cada uma das pessoas é plenamente Deus e encontra-se no lado divino da distinção entre Deus e todas as demais criaturas. Se você traça uma linha, de um lado é Deus, nas três pessoas que ele é, do outro lado é o resto, somos nós. O mundo, o universo, as galáxias, tudo que existe. Então existe uma distinção clara. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, eles são divinos, eles são o único Deus. Nós somos criaturas que habitam em uma criação. Beleza, pessoal? Para a gente encerrar, que a gente está quase estourando nosso tempo. Trindade econômica, trindade imanente. Patrick, o que é isso? A teologia clássica, ela usa esses dois termos numa tentativa de ajudar a gente a entender um pouco a forma com que Deus se revela ao longo da Bíblia. Então, existem esses dois termos, trindade econômica, trindade imanente. Trindade econômica é a maneira pela qual a trindade ela se revela dentro do contexto da salvação. Então, é um processo no qual Deus se manifesta e age ao longo de toda a história, do Antigo ao Novo Testamento. Então, primeiro, Deus aparece como Deus criador, que fez todas as coisas e que estabeleceu a ordem em meio ao caos. Depois, Deus aparece como Deus Salvador, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o Redentor. E por fim, com o Espírito Santo, que é o Deus santificador, o consumador. O Deus Espírito Santo é o Deus que testemunha a respeito do Pai e do Filho a todos nós, os crentes, os discípulos, né? Então, falar de trindade econômica é falar da revelação de Deus ao longo da história. É você compreender a maneira com que Deus se revela do Antigo ao Novo Testamento através dos atos dele numa tentativa de nos salvar, de nos alcançar, de estender o amor dele até nós. A trindade imanente já é a trindade considerada em sua essência, em si mesma, na eterna comunhão entre as pessoas do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, falar de trindade imanente é você tentar conceber, imaginar a essência da trindade, a essência de Deus, fora do tempo, fora do espaço, fora de tudo aquilo que limita essa concepção. Aqui, sim, a gente começa a escapar para um campo mais filosófico, que é uma tentativa de descrever a essência pura de Deus fora das limitações humanas que nós temos. Esse é um trabalho extremamente difícil. Mas é você considerar o amor e a comunhão que existe na essência de Deus, no ser de Deus. Deus é um ser de comunhão. Eternamente, como as escrituras falam, você tinha Pai, Filho e Espírito Santo em eterna comunhão. A gente não sabe como é isso. Isso está fora da nossa capacidade de compreensão. Mas isso é um fato que as escrituras nos apresentam. E esse amor que Pai, Filho e Espírito Santo têm entre si é estendido até nós. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, no nosso batismo, nos é dado acesso a essa essência, a esse amor, a essa comunhão que sempre existiu dentro da essência de Deus. Então nós passamos a fazer parte disso, né? Mas é muito difícil de entender. E esse é o nome que os teólogos dão, né? Trindade imanente. Beleza? Mas, de novo, não são duas trindades, não são seis deuses, são só terminologias que os teólogos usam quando estudam e que tentam descrever, de novo, um Deus que está fora da nossa compreensão, né? Mas o especial é que Deus recompensa, né, aqueles que buscam compreendê-lo, né? Então, é muito legal estudar essas coisas e compreender a ciência de Deus, porque isso nos ajuda a entender que Deus maravilhoso é esse que a gente serve e como a gente se relaciona com ele. É isso, pessoal. Então, só para concluir, estamos quase no nosso tempo. Nessa aula, a gente abordou os fundamentos da doutrina da Trindade. Então, a gente leu várias escrituras
que falam, que apresentam Deus, o Deus único que a gente serve, como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente viu algumas terminologias, né? A gente viu relações de origem, que são as relações que as pessoas da Trindade têm umas com as outras. A gente viu a simetria dessas relações, de forma que é possível identificar claramente, através das Escrituras, quem são as pessoas do Pai, do Espírito e do Espírito Santo, Desculpa, minha garganta tá seca. E com base nisso, com base em tudo que nós vimos aqui, eu gostaria de propor a seguinte reflexão para essa semana. Então, visto que o nosso Deus, em seu íntimo, é um Deus de amor e de comunhão, como expresso em 1 João 4, né? É a eterna comunhão das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de forma que nós sequer conseguimos conceber. E visto que o nosso próprio amor, parte do amor que Deus tem para conosco, também está em João 4, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a seguinte reflexão: como nós podemos refletir a essência da Trindade nos nossos relacionamentos uns com os outros e na vida comunitária da igreja? Então, eu queria deixar essa reflexão aí para a gente pensar ao longo da semana, né? Ao passo que a gente explora nas próximas aulas quem são as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o impacto disso dentro da igreja e do nosso relacionamento com Deus, que é a coisa mais valiosa que nós temos hoje, tá? Então, esse eu gostaria de compartilhar com vocês. Quero muito agradecer a todos que permaneceram até aqui. Peço desculpas. Agora a gente vai ter nosso tempo de perguntas e respostas, então, se alguma coisa que eu falei ficou um pouco confusa, a hora é agora. Expresse suas perguntas, teça seus comentários, suas críticas construtivas. E eu quero muito encorajar cada um aqui a fazer como os berianos fizeram, né? Então, durante a semana, pegue essas escrituras, os slides vão estar disponíveis no grupo, releia as escrituras, leia o contexto no qual essas escrituras aparecem, né? Reveja suas anotações, medite, ore sobre isso. Se é algo muito diferente para você, eu quero te encorajar a meditar junto com Deus em oração sobre essas coisas, né? O objetivo aqui não é trazer coisas que são ditas por pessoas, né? Por teólogos, por estudiosos, mas sim falar das escrituras, né? Então, por isso eu quis trazer muitas escrituras para mostrar que a própria Bíblia dá testemunha de quem Deus é e nos revela um pouco da sua essência dentro das nossas próprias limitações. Então é isso, pessoal. Vou passar a palavra para o Denilson, que vai mediar esse nosso tempo aqui de comentários. Quero muito agradecer a todos vocês e muito agradecer primeiramente a Deus, né, nosso Pai, nosso Redentor, que torna possível todas as coisas e que nos capacita, né, que nos dá o entendimento a entender um pouquinho sobre quem Ele é. Então, muito obrigado, Denilson, com você. Ótimo, Patrick, muito obrigado, viu? Excelente exposição. Inclusive, se você quiser 30 segundos para pegar um copo d'água e molhar a garganta, Sim, tá aqui. é tranquilo. Já está aí do lado, né? Mas enquanto você falava, eu pensava aqui, né, que de fato, quando a gente busca Deus, né, de coração, ou volta o nosso coração para o Senhor, a gente começa de fato a caminhar em terreno santo, né, em solo sagrado, porque Deus é grandioso e envolto em mistério, né, mas que pela graça, né, pela natureza dele que é amor, ele realmente se revela a nós, né, vem ao nosso encontro e tem toda a iniciativa, né, de nos resgatar, de nos transformar. E eu queria enfatizar assim o início e o final, né, do que você trouxe para a gente hoje. Primeiro dessa grandiosidade, né, de bênção que o Senhor nos dá, lembrando de Mateus 28, né, somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, somos levados para o reino dele, mas
somos imersos, né, nesse Deus triuno, né, que você nos apresentou aqui por meio das Escrituras e que a gente tem tido a graça de conhecer, né, por algum tempo aí na vida, né, de cada um de nós. Mas eu gosto muito de pensar nisso, né, a obra de Jesus, a regeneração, né, o fato da gente receber o Espírito de Deus, de sermos adotados como filhos, né, tudo isso representa, né, como a Bíblia fala, a gente está imerso nesse Deus triuno que é Espírito, né, e ter essa comunhão com Ele. E isso nos traz aqui na reflexão, né, que você propôs. E daí, né? Que isso, como é que eu estou abraçando isso e como que isso na prática, né, está transformando e edificando a minha vida, está me tornando alguém mais parecido com Cristo, está me ajudando a lidar, né, com minhas ansiedades, né, minhas questões, está me ajudando a lidar com as situações ao meu redor, enfim, como que a gente pode, aprendendo de Deus, né, e dessa relação, dessas relações entre Pai, Filho e Espírito, como é que a gente pode, a partir disso, né, agir com a gente mesmo, com as pessoas que estão do nosso lado, né, dentro e fora da igreja. Então, tem uma série de mãos levantadas aqui, e o primeiro é o Edson, né, queria dar a palavra aí para ele, e na sequência a gente tem o José, o Davi, Alex, Marcos, aí a gente vai na sequência. Mas Edson, por favor. Valeu, Denilson. Obrigado, Denilson. Obrigado, Patrick, pela aula. Foi muito bom, muito profundo, né? E poder ver como Deus, como as Escrituras se cumprem, né? Em Jesus Cristo e as coisas são bem encaixadas, né? Bem colocadas. Realmente não há confusão, né? Com relação ao que Deus planejou desde o começo, né? Então isso é muito especial. Eu tenho algumas dúvidas, né, com relação a algumas coisas que você falou. O Espírito Santo, quando Jesus recebeu, né, o Espírito veio, né, sobre Cristo, né, mas assim, algumas escrituras no Antigo Testamento, o Espírito também agia nos homens, né. Eu lembro uma passagem rápida em Moisés, né. Moisés tinha lá 70 líderes, né, de Israel, e cada líder recebeu um pouco da porção, né, do Espírito que estava sobre Moisés, né. Então, o Espírito de Deus agia também ali, né, no Antigo, né, e só veio fazer morada em nós quando nós fomos batizados, né. Ele morou dentro de nós, a partir daí que ele começa a morar em nós, né. Então, achei isso bem interessante. E essa é uma pergunta, né, que às vezes a gente vai, estuda sobre o Espírito, né, e a gente volta sempre lá atrás, e quando Jesus também envia os discípulos, né, eles têm o poder de expulsar demônios e fazer milagres ali, né, também eles tinham o Espírito Santo antes mesmo de Pentecostes, né, ou seja, Jesus deu o Espírito para eles, eles foram e fizeram lá um excelente trabalho, voltaram super felizes, né, foram até repreendidos pelos fariseus, né, então eu acho essa também eu pensei sobre isso, né? E uma coisa que você falou também, que Jesus mesmo fala, né? Ninguém viu o Pai, ninguém viu o Pai, né? No seu Filho, né? Que veio do Pai, né? Mas lá em Êxodo fala também que os homens viram Deus, né? E depois de comerem, Êxodo 24, 9 ou 11, né? Fala que aí depois eles saíram, né? Então eu queria só que você, não sei se tem a ver muito com isso, mas querer entender um pouco essas duas partes, né? E até Jó fala assim, hoje eu vi o Senhor face a face, né? Eu antes só ouvia falar, agora eu vejo face a face, né? Então, quer dizer, são algumas coisas assim que eu fico meio que pingando, né? Para poder tentar entender. Mas é isso, obrigado, viu? Obrigado, Edson. Obrigado pelas suas observações. Muito bem pontuado. A gente vê o Espírito de Deus no Antigo Testamento, em vários lugares. Na verdade, no início da Bíblia, né, logo em Gênesis 1, no princípio, né,
fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, a gente vê que o Espírito de Deus ele estava, assim, entre o povo, com vários homens. Davi ora pedindo para Deus, Deus, não retire de mim teu Espírito. Então, de fato, a gente vê que o Espírito de Deus ele habitava entre os homens, né? E fazia muitas coisas, e empoderava, acho que essa é a melhor palavra. O Espírito empoderava os homens, os profetas, alguns reis, a fazerem coisas, né? Não só a governarem, não só a serem excelentes com a palavra, mas de fato a fazerem milagres como Jesus fez, né? O que parece, e aí de novo, aqui a gente entra naquela questão, né? Não sabemos. O que as escrituras parecem mostrar é que a habitação do Espírito dentro de pessoas é algo que parece só acontecer a partir do dia de Pentecostes. Então, o que as escrituras parecem deixar a entender, né, no Antigo Testamento é que o Espírito Santo estava com os homens, estava com o povo, empoderava, guiava, mas não habitava exatamente dentro deles. Você pode falar, mas e Davi? Não sabemos. Não sabemos. Porque o Espírito, ele foi prometido, como a gente leu lá em Ezequiel, né? O próprio Deus promete que enviaria o Espírito para habitar dentro de nós, e dessa forma nós teríamos a palavra, a lei gravada no nosso coração. Então, de fato, o Espírito já habitava, o Espírito já estava lá, desde a criação, desde o Antigo Testamento, já estava entre o povo, já empoderava os homens, já guiava os homens. Ele habitava? Não sabemos ao certo. Tem Davi. Pode ser que sim, talvez ele habitasse não numa totalidade, não sabemos. Mas é uma ótima observação. Acho que o que a gente pode ficar com isso é saber que o Espírito Santo sempre esteve lá. Ele não foi uma coisa nova que veio depois, mas ele estava desde o princípio. Ele estava sempre entre as pessoas, sempre aqueles que desejavam fazer a vontade de Deus. Isso é muito reconfortante para nós, saber que Deus sempre esteve ao lado do seu povo, ajudando em todos os momentos. A sua segunda observação, você pode só repetir qual foi? Eu acho que é a questão das manifestações de Deus, Patrick. Sim. 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 Beleza. Como eu citei, né? O Antigo Testamento, a última questão é essa aqui, que Jó fala, né? Agora eu vejo faça parte. Sim. E Êxodo 24, do 9 ao 11, ele fala que eles comeram, viram Deus, né? E depois comeram e foram, né? Não sei se é para batalha ou coisa assim. Sim. Então, no Antigo Testamento, a gente tem essas personificações da figura de Deus, né? Então, Moisés viu o próprio Deus. Não fala que Deus fala que não podia mostrar a face para Moisés, senão ele ia virar pó. Então Deus esconde Moisés e Deus passa, ele vê as costas de Deus e ele desce do monte com o rosto brilhante, né? Aí você tem Jacó lutando com Deus, com o anjo do Senhor. Eu falei aqui que eu não ia entrar na discussão do anjo do Senhor, porque é muito complexo, né? Mas o que dá a entender é que esse anjo do Senhor é uma espécie de pré-encarnação de Cristo ou uma personificação da figura de Deus. E por que isso? Porque muitas vezes, quando esse anjo fala em nome de Deus, ele fala em primeira pessoa, como se ele fosse o próprio Deus. Esse anjo aceita a adoração de Abraão. Quando Jacó luta com ele, o anjo que fala, não, eu vou te abençoar. Então não é tipo, esse anjo não está falando que, não, Yahweh vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Não, ele fala, eu vou te abençoar.
É. Então, dá a entender que esse anjo é uma espécie de manifestação da pessoa de Deus, ou da pessoa de Cristo, né? Muitos teólogos eles vão por essa linha de falar que o anjo do Senhor é uma pré-encarnação de Cristo. Eu confesso que eu não tenho uma convicção sólida para dizer que eu acredito nisso, eu acredito nisso. Eu tenho minhas dúvidas. Mas o que eu posso dizer para você é que, sem dúvida, essas passagens que você citou, sim, são personificações da figura de Deus, da pessoa de Deus, e fazem parte da forma dinâmica pelo qual Deus se apresenta ao longo das Escrituras, assim como a sabedoria que a gente viu, a palavra, o Espírito, são todas formas que Deus se apresenta para o povo ao longo da história. Então, é um Deus dinâmico. Ele se apresenta de formas diferentes, em situações diferentes. Mas é sempre o mesmo Deus. Beleza? Perfeito. Só reforçando, né, isso daí que você está comentando, Patrick, de fato, a gente tem várias manifestações, né, ou até mesmo formas de se falar, ou teofanias, né, expressões a respeito do relacionamento de determinadas pessoas com Deus, né, são essas, Edson, que você citou, e tantas outras, principalmente no Antigo Testamento, e o que a gente pode afirmar, né, como o Patrick falou, categoricamente, né, Deus é Espírito, né, e Ele se encarnou em Jesus Cristo. E aí, eu acho que um versículo que traz bastante clareza, né, e ajuda a gente a interpretar e a entender, né, passagens como essa de Êxodo, o que Jó quis dizer, né, ao falar do relacionamento dele com Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, né, que a Bíblia fala assim para a gente: ninguém jamais viu Deus, né, viu manifestações de Deus, né, tiveram teofanias, né, enfim, mas ninguém jamais viu Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Deus se encarnou e veio até nós. Só para reforçar isso aí que você mencionou, Patrick. E Obrigado. José, por favor, e na sequência o Davi. Acho que tem muitos Josés aí. Por acaso é José Roland? Isso, é você mesmo. Você mesmo. Tá ok, muito obrigado. Então, boa noite, queridos irmãos. Patrick, eu achei você um cara especial, porque para falar desse tema não é fácil, né? É um tema bem, bem difícil, né? E você colocar isso a cara para fazer com que a gente cresça aí juntos é muito gratificante. Eu fico muito feliz, né? Eu tenho algumas dúvidas com relação. Eu quero pegar esses slides e estudar um pouco, né? Eu passei por um tempo com muitas dúvidas a respeito disso e ainda tenho até hoje muitas dúvidas, né? E, e eu acho que é algo que a gente precisa de crescer mesmo, né? Juntos aí, um ajudando o outro, né? Mas eu vejo assim, hoje eu tenho um pouco mais de esclarecimento, mas é muito difícil, igual quando você colocou ali sobre a simetria, né? Falando das pessoas da Trindade, porque quando a gente vai estudar a Bíblia, né, com algumas pessoas, a gente vê diversos questionamentos e a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, eu já fui questionado se o Pai é o Filho, se o Espírito Santo é o Pai, né? Quando a gente vê essas como você começou a colocar aí, cada um com uma função distinta, né? Fica difícil a gente explicar a Trindade.
né? Porque cada um é uma pessoa, né? Então, essa simetria que para quem não tem, porque a gente já tem isso alicerçado do Deus triuno, né? Dessa trindade. Mas para quem não tem, é muito difícil de você colocar, né, essas questões separadas das funções do Pai, do Filho e do Espírito, e de dizer que é um só. Eu acho que isso há uma dificuldade nisso. E outra coisa também que eu vejo né, que eu quero estudar também, depois eu quero pegar o slide, quando você falou sobre a questão de ser gerado, né? Ser gerado. É algo que eu quero entender melhor, porque as escrituras, parece que tem uma escritura que fala que de eternidade a eternidade tu és Deus, né? Então, se Jesus é Deus, se o Espírito Santo é Deus e se o Pai é Deus, eles não podem ter sido gerados, né? Porque eles não têm início, né? Quando a gente pega lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus e era Deus, né? Então, quer dizer, antes de tudo acontecer, já tinha o verbo, né? Então, assim, isso nos mostra que ele não foi gerado assim, né? Antes ele já existia. Talvez no Cronos ele apareceu aqui para nós, né? E quando fala daquela escritura, pelo menos no meu entendimento hoje, de Salmo não, de Hebreus, né? Eu hoje te gerei. Na minha visão, acho que está muito mais linkado com a ressurreição do que o fato dele ter nascido de Maria, assim, sabe? Então, são essas questões que eu quero verificar, né? E assim, eu vejo que é muito... hoje eu procuro entender essa trindade, ou triunidade, no sentido do que você falou, de uma trindade econômica, como se diz. Assim, eu não consigo ter uma outra visão, né, a não ser essa. Assim. Então, é isso que eu queria te agradecer, né, dizer que estamos aí, vamos buscar aprender, né, te agradecer muito por essa aula aí também. Obrigado, José. Obrigado pelas suas pontuações, né? Concordo. Eu comecei a aula falando, né, que a doutrina da Trindade, apesar dela ser uma das mais importantes para a nossa fé, ao mesmo tempo é uma das mais difíceis de se explicar. E eu concordo com você, não é fácil explicar, especialmente para alguém que não vem de um contexto religioso, né? Normalmente, se a gente está estudando a Bíblia com alguém que já tem uma base, fica mais fácil. Se não, é muito difícil. Eu concordo com você. O que eu posso dizer sobre isso? Né? Primeiro que o trabalho de convencimento é do Espírito Santo. Né? Nós somos ferramentas de Deus, né? No processo de salvação de uma alma, e a gente apresenta as Escrituras, a gente apresenta a verdade, a gente dá o testemunho das nossas vidas, a gente ensina o que for possível com o auxílio do Espírito Santo, mas é o Espírito que convence. Né? Eu digo isso para fugir da resposta? Não. Mas porque o Espírito vai, assim como o Espírito convenceu a cada um de nós a nos tornarmos discípulos de Cristo, é Ele que nos convence, nos apresenta e nos convence a verdade a respeito de quem Ele mesmo é. Eu acho que o que a gente pode fazer é tentar simplificar de acordo com o que as próprias Escrituras nos mostram. Só existe um único Deus. Deuteronômio 6:4. Eu sou o Senhor. Deus fala isso ao longo de toda a Bíblia, né? Então, é deixar claro que só há um Deus,
Isso é indiscutível. Nós não servimos nós não praticamos uma religião politeísta, como na Grécia Antiga, que tinham vários deuses, né? E sim monoteísta, então é um único Deus. Mas a Bíblia mostra que esse Deus, ele se apresenta como sendo 3 pessoas. E aí acho que também cabe humildade de todos nós para reconhecer que a gente não consegue compreender a dinâmica desse movimento de Deus em totalidade. Né? Não tem como. Tudo que a gente está vendo aqui, né, tudo isso aqui é uma tentativa de explicar um Deus que transcende a nossa capacidade intelectual. Então, naturalmente, é muito difícil. Eu concordo com você. É extremamente difícil falar sobre essas coisas. Então, o meu apelo é que a gente se atente ao fato de que só há um Deus e que esse Deus se manifesta em 3 pessoas. Ficou difícil? Vamos voltar para Jesus Cristo. Vamos olhar para a vida de Cristo, que é o que importa, né? Ele é a imagem do Deus invisível. No final, o que vai importar é o nosso conhecimento a respeito de Cristo. Nosso objetivo último é ser como Cristo foi, como Cristo é, na verdade. Né? Ele vive. Então, se a gente consegue isso, acho que é o suficiente. Tá? Sobre a questão de ser gerado, eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, que a gente vai falar sobre o Deus Filho, tá? O que eu posso adiantar para você é que falar em geração dentro da concepção humana e animal de gerar uma vida é tentar usar isso para falar de Deus não é eficaz. Porque Deus não se aplica aos moldes das criaturas, né? A gente vai ler mais algumas escrituras que falam a respeito da relação do pai com o filho, né? Mas, de fato, no princípio era o verbo estava com Deus, era Deus. Jesus Cristo sempre esteve lá. O Espírito de Deus sempre esteve lá. Jesus Cristo, como fala em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 4, Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele foi, ele é, ele será. Jesus Cristo é. As escrituras falam que o filho foi gerado pelo pai. Por isso que no slide que eu passei, eu até usei essa palavra aqui. Deixa eu voltar. O pai gera eternamente o filho. É uma relação de pai para com filho. Só que não é nos moldes nossos, dos nossos pais para conosco, nem de nós para com os nossos filhos. É um modelo, é uma. Eu não chamaria nem de analogia, é uma coisa que chega próxima ao que é a verdade que a gente não pode entender. Então, realmente, Deus é eterno. Pai, Filho e Espírito são eternos. Como funciona essa dinâmica de um ser pai, outro ser filho, e de os dois soprarem e enviarem o Espírito Santo, por mais que a Bíblia fala que essas coisas acontecem, isso é revelado a nós, mas nós não sabemos como isso acontece. A gente não consegue entender os mistérios de Deus. E aí nos cabe nos contentar com isso. Saber que a gente nós nunca seremos capazes de compreender a dinâmica perfeita da Trindade, de quem Ele é. Beleza, José? Desculpa se pareceu meio abstrato, mas estamos falando de um Deus que é muito abstrato. Tentando colocar em coisas não tão abstratas. É um Deus transcendente, né? Exatamente. Difícil que a gente nunca vai captar na integridade, né? Pelo menos na nossa jornada aqui. Mas obrigado. Irmãos, a gente chegamos, né, a 9h30. Eu proponho àqueles que puderem, né, a gente continuar mais alguns minutos para ouvirmos alguns outros irmãos. Eu queria só aproveitar e rapidamente deixar um aviso. Segunda-feira que vem, a gente vai estar aí no meio do feriado do Carnaval, mas vai ter a segunda aula, normalmente, tá? O plano é exatamente esse. A gente pegar as 4 segundas-feiras de fevereiro. Então, está confirmada a aula da próxima segunda-feira, mesmo estando aí no Carnaval.
Vamos ouvir aqui o Davi, e depois, se der tempo, a gente ouve o Marcos e o Gledson também, que estão aí na fila. Boa noite, obrigado, Patrick, pela ótima aula. Antes da pergunta, só comentar sobre a pergunta do Rolando, brevemente, que essa questão da Trindade foi uma doutrina que foi criada lá, nessa época que você falou, lá no segundo século, para responder a questão de como Jesus poderia ser Deus também, sem a gente ser politeísta. Então, foi uma maneira que foi sendo construída para explicar. Tem uma explicação, talvez, que a gente chegou na perfeição, de que explica tudo de como é Deus, a gente não explica. É uma coisa, de certa forma, similar ao que acontecia no Antigo Testamento, que Deus aparece como uma dúzia de nomes, justamente porque nenhum desses nomes ele explica completamente quem era Deus. Cada um deles mostra uma face de Deus. E a Trindade, a doutrina da Trindade, ela vem, de certa forma, também acrescentar mais um aspecto de Deus, que a gente foi construído, mas também Deus, a gente nunca vai ser capaz, eu acredito, de explicar totalmente quem é Deus, porque foge a nossa capacidade. Mas inclusive a questão que as outras religiões monoteístas têm hoje, basicamente o islamismo, o judaísmo, inclusive eles criticam o cristianismo falando que a gente é politeísta, porque não é uma coisa realmente fácil de entender. E uma das críticas maiores que eles têm para a gente é falar, só nós somos monoteístas, vocês não são, vocês têm mais de um Deus, vocês têm 3 deuses. Assim, mas não é uma coisa que eu acho que nunca vai esgotar totalmente o conhecimento disso. Mas a pergunta, Patrick, que eu queria fazer era a questão até relacionada a essa questão do politeísmo. A gente vê assim na história bíblica que Israel, o monoteísmo é uma coisa inovadora. E a gente vê Israel como nação lutando contra o politeísmo durante praticamente toda a história bíblica. E se tornou só uma coisa monoteísta, assim, uma religião realmente, o povo como monoteísta, acredito mais na época do cativeiro na Babilônia e quando eles voltaram do cativeiro, que foi uma coisa que tem mais evidências de ser consistentemente a maioria do povo monoteísta. E uma questão é quanto isso tem influência nessa questão do timing dessa revelação de Deus como uma trindade. Assim, do que você estudou, o que você viu disso, dessa questão de você, de ter sido uma coisa tardia, essa questão do politeísmo, e mesmo quando foi feito, o politeísmo era uma dificuldade ainda. Na época, o forte era o grego, mas todas as religiões que eles tinham em volta eram politeístas. E outra coisa, assim, que é uma questão disso, da sabedoria, que é uma das poucas vezes que Deus se coloca como uma figura feminina na Bíblia, e talvez a única que ele coloca como uma personificação. E das coisas que você leu, pelo que acredito lá, os provérbios foram pelo menos compilados lá por Salomão, e na época ainda estava o pau quebrando em termos de politeísmo, inclusive o próprio Salomão teve dificuldades com isso, e você leu que poderia ter alguma coisa disso, da sabedoria com uma personificação, ter alguma relação com a figura do feminino sagrado, que é uma coisa fortíssima em todas essas religiões, assim, nas cananeias, nas mesopotâmias, na egípcia, depois na grega, todas elas tinham uma questão forte no feminino sagrado. Se você leu alguma coisa de ter alguma possível assim, relação ou influência disso aí. Beleza, obrigado pelas suas observações, Davi. Então, primeiro com relação a politeísmo e monoteísmo, né? Até onde eu estudei, eu não identifiquei uma relação estrita entre a questão do politeísmo, no contexto lá greco-romano, com o desenvolvimento da doutrina da Trindade propriamente dita. Embora é muito provável que sim, por conta do contexto cultural e religioso da época, né? Especialmente com a ascensão do Império Romano, em que eles captaram deuses de várias religiões e colocaram ali debaixo do pacote, né? Você tem aquela sopa lá do Olimpo, né? E que as pessoas iam ofereciam coisas e tudo mais. A própria questão do César, né? Como ele se apresentava como sendo uma espécie de eleito, de Messias,
Então, certamente, eu não vou negar que provavelmente teve, sim, influências com o desenvolvimento da doutrina da Trindade, sim, tá? Mas, dentro daquilo que eu li, do que eu estudei, eu não identifiquei nada explícito, né? Uma ligação direta com isso, né? Mas, de fato, existe essa dificuldade com relação a essa crítica ao cristianismo, né? Porque a doutrina da Trindade, ela tá aí para tentar ajudar a gente a entender quem é esse Deus que a gente serve. Porque o que as escrituras mostram, e até no contexto de judaísmo, é que o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus que é o nosso Deus, o Deus dos judeus, ele já se apresenta de uma forma dinâmica. Ele não é que ele seja exatamente um Deus multifacetado, mas ele se apresenta ao povo, ele age para com o povo de formas diferentes, mas é um só Deus. Né? Então, dependendo do contexto, da necessidade, ele vai agir de formas diferentes. A ideia da doutrina Trindade é tentar explicar um pouco dessa forma dinâmica da essência de Deus. Né? As más interpretações, por já ser uma doutrina naturalmente difícil, né, vão culminar nessa coisa de, então eles são politeístas. Não somos politeístas. Né? Na verdade, tanto o Novo como o Antigo deixam claro que Deus é um só. Mas aí então o intuito da Trindade é tentar ajudar a gente a entender a dinâmica do ser de Deus, tá bom? Com relação à sabedoria enquanto feminino sagrado, eu sei do que se trata, não esbarrei em nada enquanto eu preparava as aulas, mas bom, o que eu posso dizer é o seguinte: existem doutrinas, existem falácias, existem estudos, né? Já li sobre pessoas que acreditam, por exemplo, que o Espírito Santo é uma figura feminina porque tem a coisa de acolhimento, de habitação no coração, enfim, mas o que eu posso dizer é que a Bíblia não dá respaldo para nada disso. Né? Eu penso que Deus ele é muito sábio na forma que ele se revelou ao longo das Escrituras, na forma com que ele inspirou os autores a escreverem o que eles escreveram. Eu acho que o mais importante a respeito do livro de Provérbios e Eclesiastes, no que diz respeito à sabedoria, é a gente entender que a sabedoria é uma coisa que vem de Deus, é um dom divino, é uma personificação da essência de Deus e algo que a gente deve buscar em nosso relacionamento com Ele. Acho que esse é o pilar. Não é se é um homem, se é uma mulher, se é um... Não importa o que seja. O que importa é que a sabedoria vem de Deus. A sabedoria nos mostra como fazer a vontade de Deus. Então, acho que esse é o ponto mais importante, a despeito das falácias, né? Porque, de fato, o que vai nos salvar eu estou imitando Cristo, eu estou sendo sábio imitando Cristo, e não, a mulher é homem, no final é Deus. Deus não é... Deus se apresenta com pronomes masculinos. Nós somos feitos à imagem de Deus. Mas Deus é Deus. Deus transcende o sexo masculino e feminino. E preste atenção, eu não estou falando aqui que eu não estou dando brecha para dizer que Deus é uma mulher, que Deus é um homem. Não, o que eu estou querendo dizer é Deus é transcendente a qualquer tentativa nossa de colocar o ser dele numa caixinha. Acho que isso é o mais importante que a gente precisa entender. Beleza? Obrigado, Patrick. Muito bom, muito bom. Tem muitas coisas aí para a gente conversar, né? E eu sei que isso daria para a gente ficar muito mais tempo aqui falando. Eu pediria uma coisa, irmãos, a gente vai encerrar, peço desculpas ao Gladson e ao Marcos também, que estava na fila aí até antes. Se vocês puderem, o Marcos e Gladson, redigir as perguntas e a gente usar também o grupo de WhatsApp para a gente continuar esse diálogo, seria muito interessante. E eu quero encorajar a todos nós, porque ao longo, se a gente se debruça, né, sobre esse material, outras dúvidas surgirão. E aí a gente pode colocar lá, o Patrick
na medida do tempo, né? Porque ele já não está mais de férias, está trabalhando, então tem um pouco de paciência, mas na medida do tempo a gente vai elaborando aí as respostas e dialogando pelo WhatsApp. A gente abre a sala 15 minutos antes, pelo menos, 15, 20 minutos antes das 8 horas. Então, esse tempo é um tempo que a gente pode aproveitar também para conversar sobre isso, né? Para emendar já aqui essa questão aí que o Davi e outros irmãos trouxeram, e a gente ir juntos, né? Aperfeiçoando e construindo essas convicções e essas percepções, né, a respeito de Deus. Mas a gente encerra aqui por hoje. Eu agradeço imensamente, né, a participação de todos. Mais uma vez, obrigado ao Patrick. E a gente continua, tanto no grupo do WhatsApp, quanto na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar junto de novo. E é só o início da caminhada aqui, só o início do curso. A gente tem muito pela frente ainda. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Patrick. Obrigada, Denilson. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.